Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro Mestre de Amor, hoje introduzindo o capítulo de número 8, chamado Queixas. Vamos dar início. Espanca a nuvem da queixa com os instrumentos de segurança plena e apaga a fogueira da impulsividade que te impele aos atos impensados, afastando-te dos deveres para com a vida. Já é interessante aqui, né? Um sinônimo de que a queixa, né, essa atitude queixosa, de reclamação, muitas vezes, de fato, nos afasta dos deveres que a gente tem para com a vida, né? Então, ou a gente paralisa um trabalho, ou às vezes faz, mas o modo como faz, ele queixoso, reclamão, né, acaba nos afastando desses deveres que todos nós temos para com a vida. A queixa pode ser comparada a um ácido perigoso que sempre produz dano. Na reclamação surge a maledicência que encoraja a calúnia, fomentando o desrespeito. E eu achei interessante essa comparação, da queixa mesmo, tal qual esse ácido que vai realmente corroendo tudo. Muitas vezes pode até demorar, né? Mas inevitavelmente haverá de corroer algo. Então é pensar que sempre quando a gente profere algo desse tipo, de algum modo a gente está corroendo, né? E o resultado pode ser que mais cedo ou mais tarde há sempre de ser uma corrosão mesmo em uma relação, né? Em ali alguma circunstância, ácido perigoso que sempre produz dano. Então, pode às vezes demorar um pouquinho, né? Pode demorar mais, mas há sempre essa corrosão, né? E que não volta, né? Não sei se vocês já perceberam, mas quando um ácido entra em ação, depois para reconstruir tem que trocar, tem que ser um novo, não dá para reconstituir. Como a dizer que sempre que a gente faz isso com as nossas relações, de algum modo a gente está quebrando, né? Está corroendo. E isso não tem conserto. Tem uma troca futura, mas muito mais desgastante, muito mais custosa, né? Na reclamação surge a maledicência que encoraja a calúnia, fomentando o desrespeito. E eu achei isso tão interessante também, porque se a gente observar, perceber quando alguém, né, em um determinado grupo ali unido a outras pessoas começam a reclamar, é interessante como se cria mesmo um efeito manada. Daqui a pouco um reclama, o outro está reclamando também, e daqui a pouco quase todos, se não estão, né, proferindo alguma reclamação, estão pensando. Então é interessante perceber como a gente vai realmente sendo contaminado por isso e vai sendo encorajado a uma pequena reclamação. A primeira pessoa, né, que abriu ali as portas para essa queixa, em geral, surgem ainda maiores, né? Aquilo como se fosse o início mesmo de um incêndio, que aí vai ganhando maiores proporções, sejam de pessoas, mas seja de intensidade. Então, aquilo que era uma pequena reclamação, muitas vezes se torna uma calúnia, um desrespeito às pessoas, né, ali envolvidas. Todos guardamos compromissos com o passado, que ressurgem no presente como espinheiros da aflição, retificando erros, corrigindo distonias e reforçando a segurança. Em razão disso, toda dificuldade pode ser considerada como favor da lei divina, concedendo ensejo à simplificação e ao reajuste da alma. E eu achei isso tão interessante também, porque nós que somos realmente espíritos em processo de retificação, de sublimação, né, de redenção, nós viemos mesmo de um passado de muitos equívocos, de muitos erros, e através das circunstâncias da vida e das pessoas que nos aparecem, que a gente vai ter a oportunidade de retificar esses caminhos, de ir se sublimando. Ou seja, vou aprender tolerância, vou aprender sobre paciência, muito provavelmente com impacientes e intolerantes, ou sofrendo, né, com essa impaciência alheia ou com essa intolerância. Então, vê, tudo na verdade, se a gente for observar, né, mesmo ali no ponto mais desconfortável, há um ponto luminoso também, algo que se a gente se propuser, né, aceitar como desafio, a aceitar como um aprendizado, a gente sai melhor e mais fortalecido, né? Nisso de reforçar a segurança, a gente vai realmente criando bases sólidas nossas, interiores, né? De ir superando esses pequenos desafios.
Então, não reclama. Entende o que que existe ali por trás, o que que pode ser feito, qual o aprendizado da vida que a gente pode construir a partir dessa situação, né? Aquilo que, aquilo que se nos afigura provação indébita é somente resgate indispensável. E é bonito pensar isso também, porque se é resgate, se a gente vai ter que passar, se a partir dessa intolerância, de várias pequenas impaciências que eu vou superando, né? É interessante pensar que essas pessoas que nos chegam mais desafiadoras, se não fossem por elas, seriam outras. É como se a vida realmente, por necessidade de aprendizado que a gente tem, é como se a vida de fato nos trouxesse. Então, se não fosse por essa pessoa, seria uma outra que chegaria, né? E a gente vê muito isso em quem às vezes abandona um trabalho por conta de um chefe difícil, né? Ou por conta ali de um desafio para logo ali na frente se deparar com esse mesmo desafio. Então, é entender o aprendizado da vida, né? Então, não é provação, resgate indispensável, ou seja, não tem como fugir. Se não for agora, vai ser depois, se não for por essa pessoa, será uma outra. Então, é aquilo que a gente diz, né? Se não agora, quando, né? Então, é aproveitar o dia de hoje para fazer essas retificações e esses aprendizados. Olha que bonito seria se a gente, de fato, tivesse o tempo todo esses olhos. Olha, isso daqui está desafiador, mas é algo, um resgate indispensável para que eu me torne melhor. E eu vou usar tudo isso como um aprendizado bonito, como um resultado construtivo na minha vida, e não uma queixa, né? O obstáculo que nos cerceia o avanço, impedindo-nos o êxito na terra, embora passageiro, pode ser aceito como dádiva da vida ou favor celeste. E muitas vezes a gente se queixa, né? Quando as coisas não saem como a gente gostaria, quando os nossos planos, os nossos sonhos assim mais profundos não se realizam, né? E a gente fica muitas vezes numa atitude vitimada, entristecida por conta dessa falência, desses grandes planos e sonhos, mas muitas vezes é isso, né? Não uma atitude queixosa, mas uma atitude de aceitação, porque muito provavelmente, né? E é o que ele diz ali, dádiva da vida ou favor celeste. Muitas vezes a gente não conseguir o que quer, não conseguir um desejo atendido, um plano, um sonho que a gente tenha. Muitas vezes no primeiro momento nos parece desafiador aceitar esses nãos da vida, mas depois a gente vai perceber que é favor celeste, né? Tem uma mensagem que eu gostaria de trazer, mas como a mensagem de hoje é um pouco maior, não vou conseguir, mas que chama Resposta Celeste, se não me engano. É do livro Jesus no Lar. É uma história muito bacana que demonstra isso, né? Que demonstra os vários desafios ali que um senhor passou até ele entender que tudo que aparentemente aconteceu de maneira ruim para ele, no final das contas, era a resposta da vida, impedindo que desafios ainda maiores, né? Ou que perigos muito maiores lhe fossem feitos, né? Chegassem ao seu caminho. Então, muito bonito. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada. Não vitalizes desse modo os próprios problemas com a dilatação da queixa. E a gente comenta muito sobre isso, né? Que se existem os desafios, existem as diversas formas pelas quais passar por isso, né? Então, às vezes a gente vitaliza o próprio problema, estende, aumenta, ele cresce em dimensão pela forma como a gente passa por ele. Se vitimado, se queixoso, uma coisa que era pequenininha, de repente fica grande mesmo, de grandes proporções, e aquilo que era só um incômodo seu, daqui a pouco você está atingindo outras pessoas, comprometendo outras situações, quando viu, quase uma lambança, né? Enquanto reclamamos, espalhando o nosso amargor, difundimos o lado negativo da oportunidade de reparação, ofertando desânimo e tristeza. Então, a grande verdade é que o fato de você se queixar não vai mudar a situação, e muitas das vezes, o fato de você se queixar não vai fazer com que o outro o compreenda melhor. Pelo contrário, muitas vezes vai criar desânimo, muitas vezes vai criar tristeza, muitas vezes vai criar uma resistência ainda maior, né?
Enquanto reclamamos, espalhamos o nosso amargor e difundimos o lado negativo da oportunidade. Também me veio à mente que foi como a gente disse ali atrás, né? Uma mesma situação, uma mesma circunstância, ela contém o lado negativo e a gente pode se fixar nele e reclamar, ou o lado positivo da oportunidade, você pensar, como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso? A partir disso que está me acontecendo e que é muito difícil para mim, como é que eu posso aprender com a vida? O que que a vida, no final das contas, está querendo? Então, é se fixar no lado, então, da oportunidade, no lado positivo da circunstância, porque tudo tem esses dois lados, né? Nossa existência é dual. E aí, a forma como a gente vai lidar e no que a gente vai focar, se nesse lado negativo ou positivo, é sempre uma escolha nossa, né? Cada alma reclama um coração que saiba escutar e amigos que se dispõem a ouvir num testemunho de solidariedade. No entanto, enquanto a queixa, em forma de revolta íntima, flui pelos nossos lábios, desperdiçamos o favor da hora, gastando indebitamente o tempo precioso de realizar e produzir em favor de nós mesmos. Então é bonito, né? Porque é verdade. Há dias em que a gente está entristecido, há dias em que a gente está queixoso, e a gente gostaria de ter esses corações ao nosso lado para, de algum modo, partilhar daquilo, né? Muitas vezes pôr para fora essa insatisfação. Mas é o que ele diz também ali, né? Muitas vezes, enquanto a gente se queixa em forma de revolta íntima, enquanto isso flui dos nossos lábios, a gente está desperdiçando, inclusive com aquele mesmo amigo, um momento em que você poderia focar nas coisas positivas ou construtivas e ter um diálogo muitas vezes renovador, né? Então, muitas vezes você pode, num dia de desânimo, num dia mais triste, e conversar com um amigo. E muitas vezes, ao invés de desabafar, e tudo bem desabafar também, mas quem é que aguenta, né? Sempre ali com aquela mesma pessoa, escutando, mesmo sendo nosso amigo querido do coração. Imagina, todas as vezes que nos encontra, a gente tem aquele monte de queixa e quase como despeja aquele lixo no outro, né? Então, se é verdade que a gente necessita de corações para que a gente possa abrir, né? Nossa intimidade, o nosso coração. Também é verdade que a gente poderia gastar esse mesmo tempo falando de coisas boas, falando de coisas positivas, muitas vezes não focando tanto nos problemas, e muitas vezes é isso, ao não focar tanto no problema, é que a gente encontra soluções, encontra encorajamento para enfrentá-lo, né? Então, pensar sobre isso também, para não transformar ali o outro quase num lixo mesmo, que a gente vai despejando, jogando, né? Que de algum modo contamina, o outro pode estar ali muitas vezes mais fortalecido, né? E entendendo também a nossa necessidade. Mas se isso acontece com constância o tempo todo, quão ruim é, né? Então, alguém está ali sempre despejando alguma queixa, alguma reclamação. O queixoso aclimata-se à lamentação e emaranha-se nos cordéis da teia em que se prende. Então, muitas vezes, a gente acredita que ao se queixar, a gente está como se fosse numa teia enredado, né, ali nos problemas, nas situações desafiadoras, e a gente acredita que ao se queixar e ao se reclamar, a gente consiga sair dessa teia. E pelo contrário, como se fosse uma aranhazinha tecendo a sua própria morte. Olha que interessante, né? O queixoso aclimata-se à lamentação e emaranha-se nos cordéis da teia em que se prende. Então, ele próprio fica ali preso, né? No meio dessas circunstâncias, no meio dos problemas, não consegue sair, né? Pelo contrário, vai criando ali mais fios e fios e se emaranhando cada vez mais nessa teia. Guarda sempre o azedume, carrega a noite no espírito. Então, muitas vezes a gente percebe, né? Porque há pessoas que têm mais essa tendência, que têm mais quase um vício comportamental mesmo. Então, quando chega, já um pouco obscurece o lugar, né? Já entristece as pessoas, porque tá todo mundo ali muitas vezes bem, tranquilo, calmo. Se chega alguém reclamando, observa o ambiente, né? O quanto de algum modo aquilo vai entrando, o quanto aquilo vai criando desânimo, enquanto aquilo vai criando tristeza nos outros, né? Carrega a noite no espírito. Enquanto se detém no vão escuro do amor próprio ferido, a pérola dos minutos muda de lugar.
deixando de mãos vazias. Eu achei isso também muito oportuno, porque se a gente for pensar bem, uma pessoa que sempre se queixa, sempre reclama, esse amor próprio que ela tem está muito ferido, né? Então, no final das contas, é quase como uma faceta desse orgulho também, né? De você achar, olha, eu gostaria que a minha vida fosse diferente, que as pessoas com as quais eu convivo fossem diferentes, que tudo fosse diferente. Então, a pessoa que se queixa, ela é de algum modo mesmo orgulhoso, tem esse orgulho ferido, assim, mais latente, né? E o bonito é ele falar que é isso, né? A pérola dos minutos muda de lugar. Então, enquanto a pessoa está ali fixada nessa queixa, nessa lamentação, né? Nessas lamúrias, a verdade é que o tempo está passando e o tempo não volta. E muitas vezes aquilo que ela tanto reclamou pode mudar de lugar também. Aquela pessoa que estava ali não está mais, porque muitas vezes não aguenta conviver tanto com isso, né? A oportunidade que muitas vezes tinha, um emprego, né? Algum outro trabalho, alguma oportunidade também lhe foge das mãos, né? E aí os minutos passaram, muitas vezes a oportunidade está perdida, aquela relação acabou, aquela pessoa foi embora, aquele amigo também desertou, porque muitas vezes não aguentou, né? A pérola dos minutos muda de lugar e deixando de mãos vazias. Porque também é isso, né? Não só eh, essas pessoas, né? Essas circunstâncias vão embora, mas o nosso próprio tempo. Nosso tempo é curto, nosso tempo é limitado, e várias tradições falam sobre esse aproveitamento do tempo que não volta, né? Então, a coisa mais preciosa que a gente tem a nosso dispor é o tempo, né? E o Emmanuel fala uma mensagem muito bonita sobre isso também, o tempo. É, como é que a gente tem usado esse tempo, o que que a gente tem feito com ele, que não vai voltar. Então, a gente pode usar esse tempo para construir, para agir, ou para lamentar e para não agir, porque o que a gente vai perceber também, e o que eu acho que a lição vai dizer um pouco sobre isso também, é que a pessoa que está ali muito focada na crítica, no lado negativo da situação, da circunstância, ela não age. Então, ela está desperdiçando um tempo que não vai voltar, a pérola dos minutos, né? Como se diz, está indo embora, está sendo desperdiçada para algo que não foi construído, mas para algo que, pelo contrário, como ácido, está destruindo alguma coisa. E aquilo que era ação, aquilo que ela poderia fazer para realmente resolver a situação, não está sendo feito, né? Reclamar pode ser traduzido na linguagem do dever como rebeldia, e a queixa pode ser interpretada como insubordinação. Isso para mim é muito isso, né? O reflexo dessa pessoa orgulhosa, rebelde, que reclama porque deseja que as coisas sejam feitas a seu tempo, a seu modo, da forma como quer, da forma como melhor entende a vida e a realidade, né? Então, rebelde, né? Ou insubordinado. Então, tem aquela pessoa que sempre quando lhe é feito um pedido, não faz daquele modo, né? Sempre da sua forma, do seu jeito. E que as coisas sejam assim com a vida e com as pessoas, né? Sem perceber que a grande verdade é que se a gente não tiver essa tolerância, essa flexibilidade para passar pelas circunstâncias e pelas pessoas, a gente não vai para frente, porque a vida não é como a gente deseja, né? As pessoas não são como a gente quer. E a gente tem que ir fluindo como essa água mesmo, contornando os obstáculos, contornando os problemas e seguindo em frente, né? Não vale muito fugir ao ressarcimento na dor, complicando o problema, que retornará na fornalha de fogo e aflição, para a devida solução. A tarefa não executada volverá, hoje ou amanhã, para o necessário refazimento. E isso é belíssimo, né? Que a gente comentou, às vezes tentando fugir de um trabalho mais desafiador, de uma pessoa que muitas vezes a gente não se identifica, não bate ali, né? A gente deserta de uma oportunidade, de uma situação, de um trabalho, para logo ali na frente, porque a gente necessita desse aprendizado, encontrá-lo. Às vezes não a mesma pessoa, às vezes a mesma pessoa, a mesma circunstância, mas muitas vezes aparentemente sobre uma nova roupagem, né? Seja essa pessoa ou essa situação, mas com o ponto central, a mesma necessidade de aprendizado. Então, não deserte, né? Porque a vida é de nos encontrar. E é como ele falou ali, né?
retornará como fornalha de fogo e aflição, para a devida solução. Não vale fugir ao ressarcimento na dor, complicando o problema, que muitas vezes vai retornar sim, porque sempre temos oportunidades benditas de nos refazer, de construir caminhos, de nos reformar intimamente, né? Mas a grande verdade é que sempre, né? Quando a gente deserta de quando a gente desiste de algo, para ir novamente ter uma outra oportunidade, em geral, ela é um pouco mais aflitiva, um pouco mais dolorosa, porque é como uma cárie, como uma ferida, que se a gente não cuida no início, aquilo vai aumentando a proporção. Então, a dor, né, o problema, vai nos encontrar ali na frente um pouco mais doloroso, um pouco mais aflitivo, mas com uma oportunidade também. Olha, você não conseguiu aqui, mas aqui você dá conta, né? Que a gente possa, ao perceber isso, encarar, né, encarar esses problemas até o fim, né? Ultrajado e preso entre zombarias e bofetões, o Senhor desceu do Monte das Oliveiras, cercado por secazes de poder temporal, que ostentavam varapaus e archotes para o supremo escárnio, sendo recolhido ao presídio em absoluto silêncio, no qual buscava comungar com o Pai, aurindo na fonte da vida a força para a vitória final. E chega a me arrepia esse parágrafo em específico, porque não só Jesus, nesses momentos supremos de crucificação, de final da vida, né, passando ali por escárnio público, por toda aquela humilhação, constrangimento, em geral, né, não só Jesus, como esses grandes seres passaram em absoluto silêncio. E aí me vem também que, claro, esse silêncio exterior, mas essa comunhão interna, profunda, gigantesca, para que então eu tenha forças para suportar fora. Então, no qual buscava comungar com o Pai. Então, esse altar íntimo, interior, profundo, né? Aurindo na fonte divina a força para a vitória final. Então, como é dizer que também é a forma como a gente deveria lidar com os desafios da vida. Em vez de reclamar das pessoas, das circunstâncias, da situação, em vez de vomitar esse nosso lixo, esses nossos maus pensamentos para fora, qual deveria ser a nossa chave? Interiorizar. Entender que aquela oportunidade me chega não porque alguém quer me machucar, porque Deus quer me punir por algo que eu fiz no passado, não, mas como uma oportunidade bendita de eu me refazer, de eu me redimir, de eu crescer interiormente. E aí a solução seria criar essa conexão íntima, em vez de reclamar, de vomitar para fora, crescer para dentro, criar um altar íntimo por dentro. E aí, aurindo forças, né? Como ele diz, ele é aurindo forças com essa fonte divina abundante que jorra sempre, que está sempre à nossa disposição ter forças para suportar fora em silêncio. Então, quanto a gente ainda precisa aprender nessa vida, né? Queixar-se? Não. Entender, aprender, fortalecer por dentro, entender as finalidades da vida com aquilo. Muitas vezes a gente não vai entender os porquês ainda, mas eles têm, né? Como lei de causa e efeito, como o mundo não sendo caos, mas sendo cosmos, há uma lei de ação e reação. Então, nada é injusto, né? Então, que não tenhamos esse amor próprio ferido. Há aqui sim uma finalidade, aqui sim uma oportunidade nesse desafio. Então, ao invés de me queixar fora, eu me fortaleço por dentro, né? Crio conexões profundas com Deus, para que então eu tenha forças para de fato suportar todas as circunstâncias, né? Envolve nos tecidos do silêncio as tuas amarguras, como ele mesmo fez. Guarda na alma o compromisso com o sofrimento, serenamente, de espírito robusto e coração confiante, arrimado à tolerância. A fonte gentil vence a lama do fundo para atender ao sedento que lhe roga linfa cristalina. Então é interessante, né, a fonte, para ela realmente cumprir a função dela, porque muitas vezes, né, a fonte
ela vai realmente tendo esse lodo embaixo. Então, em vez dela estar sempre com essa água turvada, fazendo levantar esse lodo, em geral, o que que ela faz? Para que então as pessoas possam se dessedentar, para que possam beber dessa água cristalina, né? Ela permite que esse lodo fique quietinho lá no fundo, silenciado, como se fosse assim, né? Porque se tivesse o tempo todo remexendo, né? Ressentindo, lamentando, reclamando, essa água estaria turva. E tantas pessoas não poderiam beber dessa água cristalina, né? Como a dizer que até a água, para cumprir a sua função, uma fonte para cumprir devidamente a sua função, deve fazer com que esse lodo, com que essa parte mais negativa fique ali quietinha, em silêncio, abaixada, né? Para que então a parte positiva possa ser útil, né? E possa cumprir os seus desígnios. Eu me recordei, e é bonito perceber isso, né? Que a gente tem que se assemelhar um pouco mesmo. Esse é o caminho. O caminho não é eu reclamar mais, eu me fortalecer mais por dentro e silenciar, né? E recentemente vivenciei assim, um colega de trabalho, né? No qual a esposa estava muito debilitada, muito ruim, passou por um período com câncer, né? No intestino. E durante todo esse tempo, né? Até ali a sua morte. Tinha dias que você via que ele estava abalado, muitas vezes entristecido, né? Porque a gente ainda não chegou num patamar em que isso não nos abale. Mas olha, é uma das lições mais preciosas que eu tenho assim de perto, porque nunca vi reclamar, nunca vi se ausentar dos seus deveres, ainda nesse momento difícil. Então, que belo é ver um ser humano que cada vez mais se encaminha mesmo para esse exemplo de Cristo, né? Para esse exemplo de Jesus. E nós somos, né? Nós temos mesmo essas pequenas oportunidades de fazer isso. Talvez não em grandes testemunhos, mas em pequenos, diários mesmo, né? E ali foi, né, para muitas pessoas, porque não só eu percebi isso, mas muitas outras pessoas que conviviam com ele, como se fosse ali um ponto estável, sabe? E um ponto de referência mesmo, para quando os nossos problemas chegarem, olharem e falarem: oh, mas tem alguém, né, próximo a mim que conseguiu. Que suportou em silêncio, sem queixas, sem lamúrias, claro, sofrendo, tendo seus dias mais difíceis, né, mais desafiadores, mas permanecendo ali em silêncio, sem queixa, né? E que fortaleza é essa, né? De um ser humano comum, mas que está dando tanto a sua batalha que passa a ser então ponto de referência para outros tantos que vão passar por problemas menores ou maiores que os dele, mas que ali, um exemplo vivo, né? E no final das contas, devemos nós mesmos ser esses exemplos vivos de todas essas lições, né? Vence as dificuldades onde quer que as encontre e atravessa o sítio lodacento em que te demores. Então, ao invés de ele chafurdar na lama, tá ali na lama, então vou me deitar, vou ali permanecer. Não, avança, né? Vence as dificuldades, atravessa o sítio, segue adiante. Não fica ali na lama, não fica. Daqui a pouco, como se diz aquela expressão popular, a gente está chafurdando na lama, né? Já está numa situação difícil, mas está ali completamente envolvido. Não, vai, estamos passando por um momento lodar-sempre da vida, ok, mas vamos seguir adiante. Não vamos ficar paralisados ali, não, nos queixando, nos lamentando, não agindo, né? Segue adiante. Não apresentes queixas da cordialidade dos amigos que te buscam. Não te animarias a oferecer àqueles a quem amas, borralho e cinzas nos vasos da afeição, nem vinagre ou fel na taça da amizade. Então, claro, que os nossos amigos possam ser esses nossos queridos companheiros de jornada, em que a gente possa, de fato, compartilhar a parte boa, mas a parte não tão boa da vida, mas não transformar essa pessoa, né, num receptáculo do nosso fel, do nosso vinagre, como ele diz ali, né? Não, poupemos também as pessoas das nossas lamúrias, das nossas reclamações, não é? Ninguém aguenta conviver e compartilhar o tempo todo só coisas negativas, né? A queixa cria pessimismo e estimula a ociosidade, verdade. Então você percebe que após ali uma série de reclamações, né, de queixas,
o ambiente ele se transforma para pior, né? Isso cria desânimo, cria tristeza nas pessoas e mais, ociosidade. Então é muito interessante também perceber que quem de fato está construindo, quem de fato está na arena, quem de fato está agindo, não tem tempo para reclamar, porque é como a gente falou ali da pérola dos minutos que não volta, né? Então, em geral, é uma pessoa que não está agindo, que não está construindo e que está focando no lado negativo da sua vida e da vida das pessoas. Então, isso estimula muito o ócio. Você vai numa reunião de trabalho ou de outra relação qualquer, de amizade, e a pessoa que mais reclama é aquela que menos faz, né? A pessoa que está mais insatisfeita é aquela que não saiu do lugar. Que enquanto tá todo mundo fazendo, muitas vezes ela está ali paralisada, né? E Emmanuel tem uma mensagem no Fonte Viva que chama ausentes, porque muitas vezes a pessoa queixosa ainda é isso, né? Ausentes no sentido de não estou, não compartilho daqueles momentos, não sou uma pessoa disciplinada, constante ali com os demais, né? Compartilhando das vivências, mas reclamo de não estar presente ou das lições que foram dadas naquele momento, mas você não estava presente. Como é que você quer partilhar da parte boa se você não esteve ali construindo, transformando no dia a dia com aquelas pessoas, né? Então, como você quer? Muitas vezes, tarefas maiores. Se você não está ali no dia a dia construindo com aquelas pessoas, se você não está ali no servicinho diário, não, né? No serviço pequenininho de todos os dias, colaborando com todos os outros, né? Então, essa mensagem ausente. No, Me ausento, eu apareço quando eu quero, eu faço aquilo que eu desejo, mas eu quero partilhar das grandes coisas. Não, né? Ajusta o espírito à disciplina que corrige, para que a espontaneidade enfloresça os teus atos. Honra os teus amigos com a esperança, mediante um sorriso confiante. Que a gente possa alimentar boa parte dos nossos amigos, né? Até quando eles não chegam com reclamações, que a gente possa não chafurdar na lama junto com eles, mas oferecer um ponto ali diferente. Poxa, mas aqui você pode aprender. O que que você acha? E muitas vezes a gente só escuta mesmo, porque não nos cabe fazer grandes intervenções, mas que a gente não leve esse lado mais pessimista da vida, né? Mas que se mantenha ali sereno, mesmo quando seja só numa escuta mesmo. Estende a palavra afável a quem te cerca de afeição, porquanto, embora esse coração amigo te pareça um bom ouvinte, abastecido de força e coragem, é possivelmente alguém lutando consigo mesmo. Acata de quem lhe oferte o lenitivo, que parece possuir, para a dor do coração que se encontra em chaga aberta. Olha que belo, né? Então, esse parágrafo final me veio uma imagem assim muito bonita, que às vezes é isso, né? A gente acha que aquela pessoa ali tá bem, tá estável para escutar as nossas reclamações, é alguém de boa vontade, mas olha, a grande verdade é que convivendo cada vez mais com as pessoas em profundidade, conhecendo de perto a sua vida e muitas vezes os seus dramas, a gente vai perceber que há sempre dramas ocultos, há sofrimentos que muitas vezes não nos são partilhados, mas tem alguém ali em profundo sofrimento, né? E que muitas vezes as nossas palavras, né, os nossos compartilhamentos das nossas vivências, né, as nossas queixas, muitas vezes fazem com que aquela pessoa também, de algum modo, desanime mais ou caia também, né? Então, que a gente possa ter cuidado com aquilo que a gente compartilha com os outros também, porque pode ser motivo de desesperança, né? Algum motivo de entristecimento, de desânimo. Então, que a gente possa construir também nas nossas relações de amizade esse lado mais profundo de escuta, assim, mas sobretudo de saber partilhar o que é bom, né? Para que a outra pessoa também se sinta como que instada a sair desse modo, às vezes, mais desafiador, mais entristecido, e para que possa voltar realmente a ver o lado positivo da vida, que sempre há, independente do que aconteça, mas muitas vezes ali consumido pelos problemas, enredado nas nossas próprias queixas, a gente não consegue perceber esse lado bonito de oportunidade da vida. Então, gente, muito obrigada pela escuta, que todos nós tenhamos uma boa semana e que
possamos perceber mesmo o modo como a gente tem agido na vida, se muito queixoso, se muito lamuriante, que a gente possa sair disso, né? Sair desse estado e ver as reais oportunidades que a vida nos dá todos os dias. Até logo.